Confábulas, um podcast de histórias e reflexões. Olá, ouvintes! Está começando mais um Confábulas. Eu sou o Bergs, o primeiro Reflexões do ano. Já soltei aí um monólogo para começar o ano naquele jeito, mas o Reflexões, o carro-chefe aí do Confábulas, é o primeiro. E hoje temos, para começar a temporada 2025 aí com tudo, essa convidada maravilhosa que já esteve no Confábulas do Velho Testamento lá atrás, né, cara? Na época de pandemia ela gravou até um pouco antes. A braba dos podcasts aí, como eu chamo sem ela saber. Eu chamo comigo mesmo aqui, né? Ira Croft, do podcast Mundo Freak Confidencial, Aconteceu Comigo, Pod Vale do Ribeira, entre outros projetos que a gente vai falar aí. Fala, Ira, beleza? Olá, que delícia escutar essa voz tão pertinho, não tão pertinho, mas poder ouvir assim ao vivo. Que gostoso estar começando o ano aqui nesse programa. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo momento. Janeiro é isso, início de ano, reflexões com fábulas, né? Não tinha como ser outra coisa, não é mesmo? É isso aí, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E nesse episódio, eu chamei ela pra gravar sobre os nossos medos, as nossas paranoias do dia a dia. Eu não sei se vocês têm essa sensação de que as coisas podem dar errado do nada, ou tem algo escondido nas entrelinhas que a gente tenta entender, ou um sentimento que vem de dentro que a gente não sabe o que significa, o medo de dar um passo, são as paranoias do dia a dia, né? É disso que a gente vai conversar. Eu já queria jogar direto esse assunto. Ira, minha querida, você como uma pessoa que no seu carro-chefe é um podcast sobre mistério, sobrenatural, sobre histórias, você consome isso porque você não sente medo nenhum? Ou é um medo que instiga a consumir isso? É uma curiosidade que te faz, uma força maior que te faz consumir e produzir coisas desse tipo? Hoje eu consumo esse tipo de conteúdo dentro de uma certa normalidade por fazer parte do meu dia a dia e interesse. Então é soma das duas coisas. Eu gosto, tenho interesses e hoje trabalho com isso. Então depois de um certo tempo alguns filtros vão caindo, sabe? Então, assim, vivo bastante, acredito bastante nas coisas que eu desenvolvo e também enxergo como um comportamento cultural, além de sobrenatural. Então, por acaso, você já teve experiências sobrenaturais que você nunca relatou, que você guarda pra você? Isso, de certa forma, te dá força pra continuar, tentar achar alguma resposta? Olha, assim, que eu não tenha contado, hoje é meio difícil, porque depois de alguns anos acaba sendo natural também eu contar as minhas histórias. Então eu devo ter contado, mesmo que sendo um pouco mais íntima, né? Uhum. Mas tem histórias, assim, que me marcaram muito, muito mesmo, assim, que me deram muito medo. Não é porque eu gosto de um conteúdo sobrenatural, curioso, esotérico, paranormal, né? Ou terror mesmo, se for para ficcional, que isso não me remeta a alguns medos, que isso não me provoque. Então já teve coisas assim simples no cotidiano, dentro de casa, um susto que me deu muito medo, sabe? Foi um susto que deu muito medo. E aí você percebe que por mais que você amadureça, aprenda, cresça ou crie certos escudos, certas capas, ainda assim o medo pode te atingir em alguma coisa cotidiana inesperadamente. Certo dia, Ira, tava o menino Bergs, garoto de aproximadamente 10, 11 anos de idade, numa tarde de sol em São Paulo, na Zona Leste. Estava eu no meu apartamento e chegou uns amiguinhos e falaram assim: Berguinho, meu querido, vamos assistir O Exorcista? Aí eu peguei e falei assim, eu nunca vi, é bom? E eles já eram maiores, eu andava com uma garotada um pouco maior, né? E era o quê? 3 da tarde, né? Aí ele já tá dando risada. Enfim. Meu Deus, e desculpa, assim, com muito respeito. Meu Deus, que trauma. Tranquilo, tem um final feliz, né? Eu posso se dizer assim. Não na época de criança, mas enfim, colocamos. Eu fiquei completamente paranoico, maluco, morrendo de medo. E depois que acabou o filme, eles trataram com uma normalidade. Ah, mais um filme de terror aí. Beleza. E desceram pra jogar bola. E me deixaram segurando aquela bomba sozinho, refletindo sozinho sobre aquilo, né? Quando a gente é criança, a gente não conhece nada, então logo a gente tem medo de tudo. O desconhecido faz a gente questionar as coisas e passar a mistificar as coisas, né? Então, eu fiquei ali comigo mesmo e falei, cara, eu tô travado, eu não consigo fazer nada, eu não consigo olhar pro lado. Só que eu tinha
que descer. E tava um sol do caramba, eu desci as escadas segurando no corrimão, com medo de que esses moleques estariam tentando me assustar na escadaria, alguma coisa assim. Já tava plantando essa ideia. E eles estavam muito longe, já estavam jogando bola. E eu desci, eu tava no meio da rapaziada ali, um sol quente do caramba, e eu não parava de pensar nisso. Aquilo me deixou com muito medo. Eu passei um tempo com medo de escuro, com medo de coisas sobrenaturais, um grito mais forte eu já ficava maluco, né? Quando eu fazia merda, quando eu era criança, eu era muito capeta, posso dizer assim, né? Tô bem mais calmo hoje. Minha mãe me deixava de castigo, por exemplo. Me deixava assim, não vai pro quarto, me deixava no escuro lá. E eu olhava pro corredor escuro e achava que tava vindo alguma coisa. Aí um belo dia... Sugestivo, né? Um belo dia a minha mente pregou uma peça muito grande em mim e foi como ela gerasse alguma coisa por IA na minha frente, que eu vi um ser, alguma coisa muito grande vindo em minha direção. Eu tava com muito medo que eu não conseguia nem gritar, não conseguia fazer nada, eu só fechei os olhos, senti aquele gelo e depois eu nunca mais senti nada. Acredito que depois desse evento eu nunca mais senti medo de nada que é sobrenatural. Eu senti um efeito muito contrário, porque geralmente quando a gente sente traumas de criança, aquilo vai com a gente o resto da vida. A gente tem que tratar com terapia e tudo. Mas não, comigo foi diferente. Assistir aquele filme quando muito novo ainda, ou então sentir medo do escuro quando muito novo, me fez deixar de ter esse medo depois de grande, sabe? Então assim, eu tenho medos mais palpáveis hoje em dia. Por exemplo, alto mar, que eu já quase morri afogado. Então eu evito ir para um mar agitado, mesmo sabendo nadar, eu evito. E o maior medo que eu tenho hoje é dormir com a casa aberta. Aberta, tipo assim, janela aberta, as coisas abertas, eu tenho medo porque a única maneira da gente ficar vulnerável é dormindo. Então, assim, eu posso ser o homem mais forte do mundo, se eu estiver dormindo e entrar alguém, eu com um sono um pouco mais pesado, já era. Então, assim, na minha experiência, passando por medos de infância, eu deixei de ter medo do sobrenatural, sabe? Entendi, é muito louco diferente, isso, né? Diferente, meu. Com você não seria igual não, né? Não foi assim, não. Eu posso até contar uma história relacionada a esse filme, mas não foi assim, não. Sim. Então, é muito diferente a sua história, é muito diferente suas sensações, como você refletiu isso. Você foi muito sensível à reflexão. Entende? Você teve o medo ali da situação, você ficou com medo deles, mas você teve uma reflexão, assim, difícil para uma criança, né? A minha experiência com o filme O Exorcista, eu tava um pouco mais nova que você, mas já assistia também, já entendia, assistia a Sessão da Tarde, filmes, desenhos, essas coisas. Eu não sei porque, desde criança, eu era uma criança muito intensa, muito teimosinha, muito brabinha, sabe? Cachorrinho brabinha, sabe? Então era muito querer ser do contra e eu queria ser durona, entende? Aí eu queria assistir terror. Não foram os meus amigos que me chamaram. Provavelmente a escola me influenciou. Eu ouvi em algum lugar, vi comercial, né? E tipo, ia passar assim, tela quente, sabe? O Exorcista. Pá, pá, pá. Rapaz. Não, eu quero assistir. Só quero assistir. E eu era criança. Não, meus pais. Onde já se viu assistir esse filme? Eu não quero assistir, sou forte, sou foda. Criança. Ninguém quis assistir. Meus pais, mesmo não sendo para a minha idade, respeitaram minha vontade e deixaram eu assistir. E eu assisti. Meu Deus. Morri de medo. Porque, tipo assim, foi na tela quente, mas deu a impressão que era 3 horas da manhã, entende? Era 10 horas da noite. Pra quem era criança, era, sabe, 3 horas da manhã. Escureceu, já era. Sabe, e aí, eu dormi na sala, eu tive coragem de ir pro quarto. Eu adorei o filme, mas eu tive muito medo. De cara você já gostou? Adorei o filme, mas eu tive muito medo, ele me impressionou. Não refleti que nem você, passei anos com medo, achando que era só um filme de terror que me imputava medo. Depois de adulta, assim, já com 20 anos, já gostando ainda mais de terror, aí sim eu fui refletir o que você refletiu um pouco lá atrás, entende? Rapaz. Aí eu fui refletir depois sobre o que eu realmente gosto de terror, o que ele me inspira. Hoje, depois de adulta, eu vejo esse filme, eu vejo o terror que existe nele, que é o terror religioso. A gente é praticamente induzido desde que nasce a viver, a conhecer essa história do diabo, Satanás, do poder maligno, dessa coisa que vem muito do cristianismo, muito, sabe, de uma estrutura de uma igreja católica, romana, de todos esses formatos. A gente foi muito inspirado a isso, então a gente já tinha um medo sobre isso, sabe? Depois de adulto eu fiquei pensando, por que meus pais deixaram eu assistir isso com essa idade? Eles respeitaram a minha idade,
Mas porque, assim, os meus pais, eles eram cristãos também, mas eles passaram por tantas religiões que eles estavam numa época meio perdidos. Então, na hora, eles não pensaram tanto sobre isso, né? Normal. E aí, eu assisti, isso me impactou, mesmo eu não vivendo tanto isso, sabe? Mas isso me impactou por causa que, pô, criança, tinha essa lembrança. E a partir disso, eu passei a gostar de terror, sim, mesmo passando medo. Olha aí. Eu não fiquei reflexiva, não deixei de ter medo, mas eu comecei a gostar mais. Aí eu fui assistir outros filmes como Estigmata, que veio alguns anos depois, que também é terror religioso. Esse monte de filme aí, sabe? Agora a gente tá numa leva de novo, quero assistir, que tem de freiras, entende? Sim. Sabe? Que tem esse terror e dentro da história da mitologia cristã, dessa coisa de como na história, nas épocas, a influência da igreja, da arte, cultura, sabe? Como os monstros são essas aparições. Eu passei a gostar disso e gosto até hoje. Acho muito legal, acho assim, fabuloso, tipo, uau. Nada tipo, te deixa com medo, com receio. Não, me deixa com medo. Mesmo assim. Sim. Acho fantástico, acho o lado fantástico muito criativo. Mas entende? é importante, eu acho que é importante sentir aquele medo, né? Aquele frio na barriga, e mesmo assim enfrentar isso, né, cara? Sim, sim. Isso ainda me dá medo. Não tanto, talvez, esse tema, porque eu já me acostumei, mas sempre tem alguma coisa que eu vá assistir que me surpreenda, que vai me dar um medo. Pensando aqui comigo aqui, acho que se você não tivesse medo nenhum, que é o meu caso, talvez não seria tão interessante você ter um podcast sobre isso. Por exemplo, eu obviamente ouço o Mundo Freak, Patrícia ouve o Mundo Freak pra caralho, para um caralho-ralho. Tem uma amiga minha aqui, olha que louco, tem uma amiga minha, a Dani, do podcast DQC de humor, ela tava lá, inclusive, na premiação, que ela ganhou o podcast de humor, ela falou assim, Bergs, comecei a ouvir um tal de Mundo Freak agora. Eu falei, você tá de sacanagem. Ela, tipo, começou a ouvir do episódio 1. Nossa, eu falei, corajosa. Mano... Não, eu achei foda. Sabe quando você vê uma série que você achou incrível e a pessoa, depois de 10 anos, conhece e você, cara, tô com inveja de você. Porque eu queria ver de novo, sabe? Mas assim, voltando ao ponto, eu gosto, muitas pessoas ao meu redor gostam, mas eu não me vejo, por exemplo, participando da equipe, porque é algo que pra mim é muito à esquerda, é muito zero ligado a medo, a receio, sabe? Então eu acho que ter um pouco de medo, ter um pouco de pé atrás, juntamente com um respeito ao que vai dizer, faz com que a gente faça um conteúdo ainda melhor. Você tem alguma religião definida? Olha, hoje eu não tenho mais, não. E isso que você falou faz todo sentido, principalmente pensando pelo lado cultural. Falando direto do que aconteceu comigo. No Mundo Freak são histórias e curiosidades, mas assim, a gente tem fatos históricos, que a gente fala sobre isso, a gente faz uma pesquisa, em que envolve coisas que já aconteceram, relatos, registros históricos. No caso do Aconteceu Comigo, são histórias direto de pessoas, são pessoais. É sobre a vida delas, é sobre a vida das suas famílias, é sobre a vida do seu bairro, da sua cidade, da sua história, da ancestralidade. Então, estamos falando sobre história de pessoas que envolve emocional, envolve impacto em mim, envolve no impacto de quem vai ouvir. Sim. Muitas histórias envolvem religiões no sentido de vida, visão religiosa que a pessoa tem, mas ela não está enviando porque é um relato religioso, ela está enviando porque é um relato que aconteceu com ela, um mistério que aconteceu com ela. Assim como pessoas que não têm religião alguma, pessoas que são céticas, pessoas que não acreditam em nada e que já aconteceram coisas com essas pessoas que elas nos enviam explicando. Aconteceu coisa na minha vida que eu não sei o que é, sabe? E eu vou ler ambas as histórias com o mesmo respeito, com o mesmo carinho e acreditando que o que aconteceu com essas pessoas foi real. Mesmo que as suas histórias possam ser só histórias, possam ser impressões, pode ter sido medo, não desqualifica o sobrenatural, mas poderia ser alguma impressão, alguma sensação por causa do medo. Ainda assim, isso aconteceu, mesmo que tenha sido um vislumbre. Sim. Aconteceu na vida dessa pessoa e ela sentiu tudo aquilo. Sim. Então, quando eu leio a sua história, quando eu narro a sua história, quando eu estou conversando sobre isso, eu acredito piamente naquilo que eu estou falando. Então, há necessidade de eu ter uma ligação com o assunto. Há uma necessidade emocional. Sem isso, eu poderia apresentar um programa? Sim, existem jornalistas que são hosts dessas formas, comunicadores, né, que são âncoras. Não só de um conteúdo jornalístico, mas também de um programa que pode ser de humor, pode ser de instrução, pode ser de qualquer assunto, e essa pessoa,
dentro da sua profissão, ela vai apresentar. Ela vai apresentar, ela vai saber ter humor ou não. Com o tempo ela vai estudar e ela vai se envolver mais. Claro. Né? E isso será um tipo de apresentação. O meu tipo de apresentação, a minha relação, tem uma outra relação mais imersiva. Porque eu gosto, porque eu admiro. E depois de tantos anos, eu aprendo ainda mais com isso, sabe? Aí, em alguns momentos, eu me sinto só uma narradora, como essas pessoas, mas eu vivo isso, eu absorvo o que eu estou lendo. E se eu não acreditar naquele momento, eu vou passar a fazer reflexões sobre isso. Então, isso vai estar ligado diretamente ao que eu estou fazendo. Sim, sim, cara. Por acaso você já se apegou a alguma crença? Você disse que não tem nenhuma religião no momento, mas já teve algum momento de crenças, alguma coisa pra ter mais confiança na sua vida, ter mais disposição, sentir menos receio sobre algum projeto, sobre algo? Ou você é 100%... diversas, muitas coisas. Quando eu digo que eu não tenho religião, é no sentido assim, eu não estou... associada, membro, sabe, participante de templo, de grupo neste momento. Sim. Tá? Mas já participei diversas vezes na minha vida, diversas religiões, sabe, religiões cristãs, religiões pagãs também, várias vezes, né? Mas hoje eu digo que eu não estou assim porque eu não estou desenvolvendo nada, acho até meio injusto. Tá? Falar um negócio desse. Mas já passei por diversas igrejas, passei pelo espiritismo, já passei pelo candomblé, pela umbanda, já fui muito igreja católica, mas eu não sou uma pessoa que fez catequese, que tem entendimentos da história da igreja católica, apesar de gostar muito do seu modo ritualístico. De certa forma você foi antropóloga, você passou pelas religiões, você estudou um pouquinho de cada uma. Eu vivi bastante coisa. Você teve vivência, né? Tive bastante vivência. E hoje... eu estudo bastante devido ao que eu trabalho, tanto pelo que eu trabalho, como pelo que eu gosto também. Então, está muito relacionado com esotérico, ocultismo. Então, eu vou ler alguns escritoras, algumas pessoas que já desenvolveram trabalhos, assim, para eu entender. Não necessariamente eu vou seguir as suas doutrinas, os seus dogmas, mas algumas coisas eu vou aprender, vou absorver, vou reconsiderar, vou considerar às vezes também o que realmente cruzou a história, impactou a sociedade, impactou para que vai me impactar também, ou que às vezes é ladainha, entendeu? Cara, é o que você falou, assim, cagando regra, acho que pra mim ter uma religião é você participar, cara, que pra mim religião é comunidade. Por exemplo, se eu entrar numa religião de matriz africana, igual conheço algumas pessoas, essa pessoa participa em tudo, cara. Ela vai aos domingos, vai aos sábados, fulano dessa religião tá passando por dificuldade. Ela faz o mutirão, tem as danças, tem o dia de fazer todos os rituais, tem o dia de se ficar lá dentro, quieta. Sim. Então, é participar desse ecossistema. Eu não tenho essa disposição, logo eu deixo pra lá. Eu acho que participar é isso, né? Então, eu penso assim também sobre a minha vida, né? Não querendo definir sobre a vida das pessoas, mas existe um ato coletivo ali. E esse ato coletivo, ele é social, ele é coletivo entre as pessoas, ele é comunicação, sabe? Ele vai além da religião conhecida como a religião do momento, sabe? Ou que as pessoas estão fazendo. Assim, a minha mãe foi candomblecista e eu lembro quando eu era criança, quando a minha mãe fez toda a iniciação. Minha mãe levou 7 anos, isso que você falou, minha mãe ficou recolhida. Sabe? Recolhida que eu queria lembrar, exatamente. Caraca. E a minha mãe, assim, era um centro de candomblé no Quilombo, lá do Vale do Ribeira, em Registro, sabe? Tipo, tinha energia elétrica. Nossa. Era tudo feito na cachoeira. Tinha uns perrengues que, tipo assim, eu não posso dizer para as pessoas que devem fazer ou não. E é por isso que eu não me considero, sabe? Tipo assim, não, eu não passei por tudo isso. Então, eu acho, não dá para eu dizer que eu estou fazendo isso, estou dentro disso. Assim como outras religiões também. Por exemplo, a católica. Uma religião cristã mais popular no Brasil. Eu não me considero católica, nem católica não praticante. Porque eu não faço parte daquilo. Eu não fui batizada na igreja católica. Eu quase fui, era um costume antigamente. Mas aí no dia teve uns problemas, aí eu não fui, aí minha mãe não quis, aí minha mãe não ia, minha mãe não era católica, minha mãe era, né, era espírita e depois ela foi candomblecista, então ela não tinha aquela coisa de levar a gente domingo pra missa, eu não ia. Eu fui algumas vezes quando algum parente, algum vizinho, leva essa criança pra igreja, e me arrastava. Então eu não tive essa introdução forçada. Então hoje,
Eu não me considero nem católica não praticante. Não, eu não sei história, sabe? Eu não sei os dogmas, sabe? As duas religiões, entre outras, né? Religiões esotéricas, que às vezes eu li um livro, li uma coisa ou outra, acho interessante, mas eu não me considero desenvolvedora daquilo. Mas eu também não me considero zerada em negação, entende? Sim. Tenho uma base daquilo, eu conheço daquilo. Se eu precisar, eu falei que eu não estou fazendo participante. Não quer dizer que eu não desenvolva, claro, né? Meu ori, minha relação com Deus, minha relação com o espiritual, com o astral, sabe? Minhas orações, meus rezos, minhas formas de ver o mundo, minha forma filosófica, minha forma de viver, sabe? Viver a gratidão ao mundo, a minha existência, ao meu ser, o que eu estou vivendo, minha forma de estar aqui viva. Então isso existe sim, existe tudo isso. Acho que hoje é ainda mais fomentado por eu ter conhecido várias outras visões e experiências de outras pessoas. E eu me sinto assim muito privilegiada, muito honrada de conhecer não só religiões, mas conhecer a vivência das pessoas nessas religiões através das histórias que elas me enviam, através dos seus votos, através delas abrirem a porta das suas casas e contarem para elas e eu ter essa relação. Isso para mim é uma gratidão de estar viva. É esse ponto que eu queria chegar, e nada te impede de estudar as coisas e navegar por religiões, sabe? Desde que você respeite, mas o que eu queria chegar nesse ponto. Eu acompanho você e eu vejo que você fala um pouco sobre isso, você compartilha coisas religiosas em diversas vertentes, mas o fato de você, por exemplo, tomar banhos especiais, por exemplo, falar sobre isso, te dá mais confiança para enfrentar a vida, por exemplo, quando você tem algum medo sobre algo, você se apega, você fala, cara, eu preciso fazer uma oração aqui, eu preciso tomar um banho para tirar a energia ruim. Isso te ajuda no dia a dia da sua vida a enfrentar os desafios, assim? Sempre, sempre. Amigo, full believer aqui já. Já estou na altura do campeonato que não tem como eu dizer que eu não acredito em algo. Eu já acredito em tudo, mesmo que eu não concorde, sabe? Independente. Mesmo que eu não concorde, se seja religião, ou seja ato, seja rito, mesmo que eu ache que, tipo, aquilo não vai funcionar pra mim, não acredito naquilo. Não existe não acreditar, porque eu já tô acreditando em várias coisas. Então, se para alguém funciona, isso funciona. Agora, se eu acredito que faz pra mim no meu dia a dia, todo dia, amigo, todo dia, vira um negócio que faz parte das nossas vidas, por isso que vai além de um rito e de uma crença. Passa a ser filosófico, passa a ser uma companhia, passa a ser agradável, passa a ser tranquilo. Então, utilizar de banhos, de incensos, de ervas e de chás, só disso, sem colocar dogmas de religiões, só disso, que já tem uma relação, já tem uma vibe energética e também física, científica de paz, né? Estamos falando de ervas que vai nos remeter a alguma coisa. Então, se a gente utiliza uma erva de camomila, com uma melissa, com um jasmim para o banho, para tomar, para inalar, né? Para, fazer alguma coisa. Eu acho que os dois lados já estão ali. O físico, porque são ervas que isso também acontece, e o espiritual, com certeza. Se não afastar nada, se for mentira da minha cabeça, eu acredito que vai afastar, vai movimentar, vai me ajudar no meu dia a dia. Mas suponhamos, Ira, mas vamos pensar no lado cético. Isso você não está estimulando o seu cérebro? Já não é coisa da sua cabeça? Lógico! Se eu não estou afastando nenhum fantasma, se não existe nada. Mas eu estou fazendo o quê? Colocando paz na minha cabeça, que é isso que eu quero. Já era. Afastar o meu medo é colocar paz na minha cabeça, no meu coração, no meu corpo. Então esse banho de ervas, com certeza vai me fazer muito bem e vai me fazer me sentir melhor. Não, maravilhoso, maravilhoso. Entendi perfeitamente esse ponto em aspectos religiosos. Agora, minha querida Ira, vamos falar de coisas mais da lei dos homens, coisas mais pé no chão, que é o nosso trabalho, a nossa vida cotidiana, os medos da vida do trabalho, né? Expectativas. Vamos começar como projetos novos. Começar um projeto novo,
ou ter uma responsabilidade de um projeto novo é algo que te deixa com muito medo ou te deixa extremamente feliz e empolgada? Como que você lida quando chega algum contrato novo para iniciar um projeto ou um podcast novo? Como que você lida com essa sensação? Mixed feelings, muitos feelings, muitos sentimentos, muitas emoções. Bom. Todas intensas. Eu sou essa pessoa que eu sinto intensamente. Astralmente, astrologicamente, vamos lá. E psicologicamente, tá, gente? Porque eu já levei isso, já fiz em terapia, então se a gente for olhar por um lado cético, vamos olhar para uma analogia psicológica. Eu sou um vulcão. Olha. Eu sou touro em Áries, eu tenho o meu pé no chão, eu sou muito firme nas coisas que eu produzo, mas eu sou explosiva, eu produzo muita coisa ao mesmo tempo, eu tenho muito fogo na minha vida. E eu vivo intensamente tudo isso. Eu estou exatamente neste momento, início de ano, sentada em frente ao meu computador, além de estar gravando com você antes disso, com uma tela em branco ali em planos para 2025, o que eu vou fazer? Eita, trem. E planos para 2025, para quem é dono de si mesmo, proprietário de si mesmo, desenvolve o seu próprio trabalho, né? Você já tem uma certa liberdade, mas você depende exclusivamente daquilo. Você faz um planejamento em que você faz um planejamento financeiro, dinheiro que você precisa do ano para pagar as contas, pagar todo mundo, tempo, né, dinheiro que você precisa ganhar. E aí você vai colocar os projetos ali, o que você vai fazer. Plano básico, né? Pra gente poder trabalhar durante o ano. A partir deste momento, eu não tenho borboletas na barriga. Não, eu tenho pterodátilos na minha barriga, no meu estômago, sabe? Automaticamente, eu quero muito fazer isso, eu fico pilhada. Mas parece que eu tô cheia de pterodátilo tentando sair do meu estômago, assim. Ai, meu Deus! Eu quero muito fazer isso, mas são muitas emoções intensas de uma vez. Então eu sinto muito isso, eu sinto muita alegria, eu me sinto muito desafiada a fazer tudo isso. Cara, eu te confesso que mais um sentimento diferente do seu. Eu não sinto medo nenhum. Eu fico muito empolgado quando surge projeto novo, até o segundo semestre do ano passado ali pra outubro, eu fiz um projeto, um documentário muito legal em áudio e já tava em negociação desde o começo de 2024. Eu tava muito empolgado, mais empolgado do que todos. Eu acho que essas pessoas que participaram do projeto comigo já até estavam acostumadas a fazer isso. Então elas estavam tratando normal e eu não, era um cara que queria logo fazer. Então o processo da produção, o processo de entrega, o processo de pegar de volta, corrigir aquilo, adicionar aquilo, eu não tava com medo nenhum, cara. Eu gosto muito da novidade. Eu amo a novidade. O meu medo, meu medo mesmo, apesar de ser confortável, mas o meu medo mesmo é estagnação. Ficar muito tempo fazendo a mesma coisa, me dá muita paranoia. Muita sensação de que eu nunca mais vou sair desse limbo. Então o renovar as coisas é muito bom pra mim, faz muito bem pra minha cabeça. Eu não tô dizendo que isso é certo, porque sempre começar do zero as coisas, sempre começar, sabe? Pô, aqui não tá dando certo, vou deletar tudo, vou começar do zero. Isso também não é bom. O bom é a gente corrigir o problema dentro daquele projeto, não alt, delete e começa do zero. Mas eu me sinto muito mais confortável iniciando coisas novas, desde mudar de visual, a mudar a cor do meu papel de parede, a fazer uma vinheta nova pro ano que vem, a fazer uma arte nova. O novo, pra mim, é muito melhor. O fazer sempre a mesma coisa me deixa tremendo as mãos, sabe? É muito louco isso. E pra algumas pessoas, a zona de conforto, se elas pudessem, elas ficavam 20 anos fazendo a mesma coisa. Mas aí que tá, os donos de nós mesmos. Isso assusta, porque a gente tem que correr atrás sempre. Sabe? Cansativo. Não tem aquela garantia de que, cara, eu tenho horário pra entrar no trabalho, faço isso e aquilo, em casa não. A gente sempre tem que procurar o nosso, tem que bater na porta, sabe? O vendedor das antigas, o caixeiro que batia na porta pra vender perfume, pra vender pano de prato. Basicamente, nós, hoje em dia, digitalmente, somos os vendedores de produtos ali. Então, oferecer coisa, oferecer aí, cara, eu tenho esse projeto, eu tenho esse projeto, eu tenho esse projeto. Muito difícil. Isso é difícil. É muito, logo assusta, né, Ira? Você Nossa. passa por isso constantemente, mais do que eu até, né? Muito, isso é muito difícil. Eu acho que isso chega a ser uma trava emocional até. Ai, muito, sabe? meu Deus. Eu, sei lá, talvez um sociólogo pudesse nos ajudar, né? Pode ter a ver com questões sociais do Brasil, os recortes que a gente está inserido, como que total. é a visão que se tem de trabalho e função no Brasil. Total. Entende? Porque é interessante
Como você é um homem sem medo, eu não sou tão sem Não, medo. não é assim. A gente é um pouco diferente. Eu tenho uns medinhos ali localizados, mas tudo bem, entendi o que você quis dizer. Sobre esse assunto, enfim. Eu tenho um pouco de medo, mas esse medo está nesse lance do diferente pra mim, de um lugar que eu não sei onde eu estou pisando. Entendi. Eu não sei como que é, sabe? Essa parte, exatamente esse final que você falou. Essa parte da gente oferecer projetos, da gente... Não é que seja um problema a gente correr atrás do nosso, né? Talvez a pessoa escute, isso tá se espalhando pela internet, não quer trabalhar, não quer conquistar, não é isso. A gente está fazendo isso tem uma parte interessante, tem o tesão, tem coisa que a gente quer fazer, mas há um certo momento que isso, tipo assim, é tão difícil que vira assim, uma escala de uma montanha muito alta e você tipo, eu não vou conseguir mesmo, sabe? Exatamente, cara. Então esse medo é um medo de não conseguir chegar nesse topo, que nos disseram que a gente tem que chegar nesse topo, mas eu não queria estar chegando nesse topo, eu queria estar andando em linha reta. Cara, eu gravei recentemente com um ator, com o Pedro Viana, e ele falou um negócio interessantíssimo sobre isso, inclusive, de oportunidades, assim, oferecer coisas. Ele deu um exemplo, cara... Imagina uma pessoa de periferia, ele deu o aspecto de periferia, uma pessoa preta de periferia, ela se forma em arquitetura. Já é um negócio, caralho, o maluco veio do Jacarezinho e se formou em arquitetura. Foda-se, na PUC, por bolsa, enfim, o FRJ, vamos dar um exemplo. Maneiro, beleza. Mas, para quem ele vai oferecer esse serviço? Quem vai comprar o serviço dele? Sendo que o mundo mais elitizado já tem a própria panela, eles se compram, eles se oferecem o produto, eles casam entre eles, sabe? Já é um meio que já tá garantido. A pessoa nasce nesse meio de berço de ouro, ela já tem um futuro, já vai casar com aquela menina do meio do colégio ali, que já vai se formar e já tem o pai que é dono da empresa, já vai botar ele, já tem, sabe? Então, basicamente, às vezes, para nós, oferecer produtos, oferecer serviço, às vezes é difícil também para quem tá começando, porque muita gente já tem o garantido, a gente não tem. Então a gente não tem um garantido, dá esse medo também. É o que eu jogo pra mim. Às vezes é difícil competir, sabe? Pô, eu tenho os meus serviços aqui de edição, narração, produção, de roteiro, junto com a minha sócia, beleza. Mas eu vou competir com um mercado muito grande. Então esse é o meu medo. Hoje em dia tô bem, tô garantido fazendo algumas coisas, mas... E o amanhã? O amanhã também assusta, sabe? Não, e a gente não para de ter medo do amanhã. E não é só nem questão financeira, mas a questão emocional que a gente não foi preparado para isso. Foi só jogado no mundo, entende? Exatamente. Então, além de pensar no financeiro, na questão Brasil, pô, que difícil empreender, trabalhar, que difícil viver. Além disso, tipo assim, pô, a pessoa não é ensinada isso. A pessoa, ela foi ensinada que ela tinha que trabalhar, arrumar um emprego, trabalhar, arrumar um emprego, trabalhar, estudar, arrumar um emprego, estudar, arrumar um emprego. É isso. Sim, sim. Então, assim, ter esse apoio emocional, não ter tido essa base emocional, é um desafio muito grande. Eu sinto muito medo também ainda, sabe? E olha que eu já estou numa situação, como você falou sobre você também, pô, já pago minhas contas. Quando eu estou apertada de grana, eu não tenho mais necessidades, graças a Deus, graças ao meu trabalho, minha família, a relação que eu tenho com a minha família, com a minha coletividade, com a minha rede de apoio. Se eu não estou trabalhando, se eu estou com algum problema, eu tenho apoio e vice-versa, um apoio o outro. Então, eu não estou numa situação de miséria, não estou numa situação de ser despejada, sabe? Eu já estive nessas situações, mas eu não estou neste momento. Tem um lugar pra ir, né? Se acontecer alguma coisa. E isso não condiz com os índices econômicos e sociais do Brasil, mas já me considero rica, sabe? Boa. Dentro do que eu já vivi, minha vida, minha família. Uma grande porcentagem, né? Do Brasil, assim, né, cara? Você tá muito bem. Isso, e eu olho e penso, e se não fosse esse olhar obrigatório, econômico, ok, pra mim super ok, sabe? Eu tô ok com isso mesmo. Eu penso assim, que a gente ter uma condição financeira legal, um emprego assim, é a maior forma de autoestima, cara. Por exemplo, a gente pode estar
linda, com a pele maravilhosa, um corpo legal, malhado, cabelo hidratado. Se a gente não estiver bem financeiramente, que é o que o mundo dita hoje, nossa cabeça vai pro caralho, filho. Os marxistas agora estão assim, estão vendo, gente? Estão aprendendo? Mas cara, teve uma palestra recente do Brau, ele falou que a favela precisa de dinheiro. A favela precisa de dinheiro, não precisa de ação social também. Não, e básico, a gente precisa de dinheiro básico. E teve uma porrada de crítica. Cara, vocês não entendem, cara. Se é o dinheiro que manda, a gente tem que ter. É o famoso dançar conforme a música. A gente precisa dançar conforme a música. Eu não queria que fosse assim. Você queria. Eu não queria correr atrás do queijo o tempo todo, sabe? Mas se é assim que a gente tem que correr atrás. Então a maior forma de autoestima é estar bem financeiramente. Tem uma questão aí, principalmente referente ao Brau, e também acontece com o Emicida, e também aconteceu muito com a Carolina Maria de Jesus, e eu quero falar sobre isso já que a gente tá gravando esse programa. Diga! A questão do Brau e a questão do Emicida tem uma relação meio pessoal, essa cobrança de dinheiro com eles, entende? Sim. Porque, você tá ligado, a galera não está cobrando o fato de que a favela precisa ou não de dinheiro. A galera cobra o fato dele estar ganhando dinheiro da forma que ele ganha dinheiro, e eu não estou julgando isso, nenhum nem outro. Fato, as pessoas cobram. Assim como já cobraram do Emicida, assim como já chamaram o Emicida de vários nomes aí que não são legais, como tivesse traindo o movimento, como se você tivesse que ser pobre para sempre, como se você tivesse que viver aquilo para sempre, porque as pessoas não entendem de onde que vem o dinheiro ou não, porque a pessoa tem um discurso na sua arte, na sua vida. Isso é fato. Então, eu acho que a cobrança para ele está com esse peso, não é só o peso de dinheiro na favela. E citando a Carolina Maria de Jesus. A Carolina Maria de Jesus, ela foi muito conhecida, está muito conhecida como heroína do Brasil, como uma mulher negra periférica, primeira escritora periférica, né? Nascida em Minas e depois foi para as favelas do Rio de Janeiro. Uma escritora periférica que era catadora e que contou os seus dias, contou suas dificuldades, sua história no Brasil e dos seus vizinhos, de toda a sociedade. Seus livros, na época, foram traduzidos para diversas línguas, foi um sucesso. Depois de muitos anos, quase não muito reconhecida por isso, hoje se está falando muito, né? A branquitude não permitiu, mas hoje com o movimento negro se fala muito mais. E o que a gente sabe de Carolina Maria de Jesus além disso? A Carolina Maria de Jesus, ela era uma artista, ela via arte em tudo. Ela era costureira, ela era musicista, ela criou vários sambas, ela criou várias roupas, ela era estilista, ela desenhava, criou várias roupas, ela era super colorida e ela queria levar alegria. Ela falou sobre as dores da favela, mas a vida dela não era dor. A vida dela é porque ela queria levar alegria. Quando ela começou a fazer sucesso, ela começou a gastar um pouco do dinheiro que ela fez sucesso. E aí, os vizinhos, as pessoas, todo mundo em volta começaram a ficar com tanta raiva disso, a misturar esse entendimento de gestão política, de dinheiro que se precisa e do dinheiro que a pessoa recebe, da vida que ela tem, do lado pessoal que ela tem, do que ela vai gastar aquele dinheiro. E existe uma massa branca, rica, que não quer que as pessoas tenham felicidade, que essas pessoas induzem ao pensamento errôneo de que preto, pobre, mulher, indígena não pode ter dinheiro, induz a massa a pensar que ela não pode ser feliz e gastar o seu dinheiro. Ela teria que ter pego aquele dinheiro e teria que ter salvo a favela. Ela nunca salvaria a favela. Nunca. Mas quem deveria estar salvando a favela não faz isso, induz esse pensamento. E as outras pessoas que estão na favela, que são pobres, que estão carentes, estão depressivas, estão tristes, elas vão levar isso para si e vão fazer o que fizeram com a Carolina, desde pedrejar sua casa, xingar, sabe, pichar seus nomes. Essa é a mesma cobrança que se faz hoje com o Brau e com o Emicida, uma das cobranças. Eu não quero dizer que as pessoas não devam apontar isso, não devam falar. Principalmente o movimento rap, que tá ali com o Brau desses muitos anos, né? Claro. Não estão atacando, mas estão com ele ali quando tem que chamar atenção e tem uma troca, isso é diferente. Mas quando se cria essa ideia que, a favela precisa de dinheiro, mas o favelado não pode ter dinheiro. A favela tem que vir de dinheiro de ONG, tem que ser bonzinho. As pessoas estão ajudando. Isso também não é só o que a favela quer. A favela também quer ganhar seu dinheiro próprio. A favela quer parar de sair 4 horas da manhã para poder trabalhar 8 horas da manhã, como uma outra pessoa que mora nos grandes centros urbanos. Não é só ganhar, não é ganhar cesta básica.
não é ganhar, é o que é justo, o que é pago, o que deveria ser distribuído, o que é de todo mundo. Então, falei tudo isso, né? Groselhei tudo isso. Não, gente, é o financeiro mesmo, é pra você ver o quanto é importante. E mesmo a gente tendo, muitas pessoas vão falar, você não é igual a gente, mas aí é outra discussão. O importante é eu ter. Se você acha que eu não sou igual a sua Laia, o problema é teu. Só não respiro o mesmo ar que o meu, fica um continente de distância. Mas estamos falando do dinheiro mesmo, que realmente é a coisa mais importante hoje. Né? Sabe? A sensação de acordar e saber que você tem dinheiro pra comprar um pão, um leite, tá ligado? Sabe aquela sensação de você abre a torneira e não sai água? Já dá aquela taquicardia? Nossa. É o dinheiro, abrir a conta e tá menos R$10. Olha que loucura. E você olha, é dia 15 ainda. Você, caralho, sabe? É isso que eu tô falando. É esse medo. É assustador. Mas vamos continuar falando de trabalho, que é isso que agora me pega de jeito, que é sobre a minha mente me sabotar em relação ao trabalho, que é o medo de não estar à altura das expectativas do trabalho ou não estar à altura profissionalmente. Vou dar um exemplo. É mais um projeto que eu fiz, que era um assunto muito importante sobre educação sexual e tal, com uma ONG. Foi muito foda, um papo incrível. Gravaram lá no Rio de Janeiro, uma ONG muito importante. E passaram os arquivos, eu tava produzindo, tava fazendo toda a masterização. E entreguei um negócio, modéstia à parte, muito bom, muito legal. A responsável pelo projeto e a dona da ONG, enfim, ela mandou mensagem pra minha sócia, que ela tava intermediando isso, e falou, tem esse trecho que eu quero que eu tiro, tem esse que eu quero que eu tiro, não ficou bom esse volume, tá em tantos % da masterização, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, uma porrada de observação. E mandou pra mim. Quando eu olhei aquilo tudo, aí vem a sabotagem na minha cabeça. Cara, como que você não identificou todos esses problemas? Você não sabe o que você tá fazendo. Você ainda precisa saber muito. Olha o que você tá fazendo. Ela apontou uma porrada de erro, então o errado sou eu, na minha cabeça. Caramba, eu não sei fazer. Esse tempo tudo foi fingindo que eu tava fazendo, foi achando que eu tava fazendo o que eu sei fazer, sabe? E eu fiquei um pouco com vergonha. Eu não respondi de imediato, mas eu fiquei um tempo em casa, no silêncio, falei, caralho, mano, será que eu realmente sei fazer isso? Ou era tudo um fingimento? Ou era, sei lá, eu tava sendo um impostor? Sabe? Mas aí, tipo, entre várias entregas e voltas de projeto, a gente foi regulando, mas chegou à conclusão mesmo que a pessoa que era extremamente perfeccionista. A pessoa, até outras pessoas no projeto, a menina que trabalhava no estúdio falou, cara, essa mulher veio aqui, depois que você entregou o projeto de novo, ela quis vir pessoalmente no estúdio pra apontar aqui na tela, ó, ele tem que tirar isso, tirar aquilo. Ela é perfeccionista demais, eu não faria o que ela tá pedindo pra fazer. Aquilo foi me acalmando. Então, muitas das coisas a gente acha que não está apto, não está à altura, porque a gente endeusa pessoas, porque essa pessoa produziu com o Gil já, nos anos 80, que era essa pessoa, inclusive. Ela é engenheira de áudio, ela entende mais que eu. Mas não. É a gente que se sabota, a gente sabe tanto quanto. Ela pode saber uma coisa mais do que eu posso também dar uma experiência pra ela e pode ter essa troca. Mas, no meu caso, a minha mente me sabotou a ponto de eu negar tudo que eu sabia fazer. Olha que loucura, sabe? Que então, loucura, assim, né? Os meus maiores medos profissionais é abaixar o meu nível, sabe? Eu me rebaixar, achar que eu não sou o suficiente, sabe? Você tem isso ou você é diferente de mim nesse aspecto? Olha, eu acho que eu sou diferente de você nesse aspecto. Eu não tenho esse medo, né? Eu não tenho esse medo de me achar menos. Mas eu acho que eu sou mediana e eu tô bem sendo mediana. Claro, claro. É bom pensar desse jeito, né? Eu acho que sim. Eu acho que eu faço um trabalho mediano muito bom, sabe? Eu confio no meu trabalho e naquilo que eu não sei, eu não me meto, sabe? Então, tipo assim, se eu não sei, vou estudar, vou aprender, lógico. Se eu tiver que fazer um trabalho, não quer dizer que eu vou largar. Mas eu não me meto essa bichona, sabe? Eu não vou dizer que eu sei fazer. Eu acho que eu não tenho esses sentimentos por causa desse pensamento mediano. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, sabe? Eu não sei, né? Como que é isso. Mas, assim, depois que eu trabalhei com uma pessoa que tinha síndrome do impostor muito sério, a ponto de atrapalhar o trabalho dela mesma, o meu e o de todo mundo numa equipe, eu fui perceber o quanto quem tem esses transtornos são muito sérios, né? Então eu não considero que eu tenha alguma coisa, porque eu vi alguém tão sério que, tipo, o que às vezes eu procrastino, ou que me dá medo, que eu demoro,
eu acabo não considerando nada, né? Eu trabalhei com uma pessoa que ela ficava assim 1 semana sem conseguir trabalhar. Ela não conseguia desenvolver o projeto, ela não conseguia pensar, a pessoa não conseguia, sabe? Ficar, tipo, a pessoa ficava inerte, esquisitíssimo, sabe? Sim, sim, cara. Esquisitíssimo. Aí depois que eu vi isso, eu pensei, não, pelo amor de Deus. Não, você falou isso, eu lembrei, você falou dessa pessoa que ficou um tempo sem trabalhar. Uma pessoa que trabalhou comigo recentemente, numa arte, uma designer incrível, incrível, incrível. Ela sumiu do nada nas nossas negociações aqui no grupo. Falei, cara, cadê ela, mano? A gente precisa da arte, precisa começar o projeto da produtora, não sei o quê. Ela simplesmente sumiu. E a gente fez reuniões antes, ela falou, não, essa dica aqui, a gente pode fazer essa logo. Eu falei, cara, essa mulher é gênia, mano, gênia, sacou? Porra, o preço dela vale a pena, porque ela é foda, mas ela sumiu do nada, ela mandou mensagem no grupo falando que tava não tava se sentindo bem em relação à parada, não tava se sentindo confiante. Eu falei, mano, você não se sente confiante? Então eu tô bem, então. Se eu tiver alguns paranoias de vez em quando. E depois ela voltou depois de 20 dias e deu continuidade, como se nada tivesse acontecido. Não falou nada na reunião, só em texto que ela falou. Mas na reunião ela, bom dia, galera, vamos começar aqui. E entregou um produto chupeta. E eu falei, gente... Tem um episódio de Modern Family, eu acho que é Modern Family, Modern Love, e que fala sobre isso, bipolaridade, a Anne Hathaway. Esse episódio é um episódio assim, na veia. E ela não sai da cama, né, cara? Não, exato. E aí, tipo, você fica arrasado vendo aquilo e entendendo, e aí você começa a entender. Então, depois de eu ter parcialmente, indiretamente, ter trabalhado com alguém e visto coisa acontecer, e hoje eu acho que eu não chego a ter esse tipo de medo em relação a isso, sabe? Eu acho que o meu medo em relação a trabalho, a realização de trabalho, é muito mais ligado ao aspecto financeiro, que tem a ver com a minha experiência de vida, que é o recorte de classe, ter passado necessidade, passado vida, essas coisas. E como a maioria dos brasileiros que já passou necessidade hoje não passa, mas que tá sempre com aquele pé no ouvido, assim, eu sempre lembrando que amanhã você pode não ter dinheiro, que amanhã você pode não conseguir pagar seu aluguel, sabe? Esse é o medinho mais constante que eu tenho, sabe? É de não estar trabalhando pra isso. Então, sobre autocobrança, ser perfeccionista, você tem isso ou você é tranquila nesse aspecto de perfeccionista? Trabalho? Eu acho que eu não sou perfeccionista, não. Mas se autocobrar, por exemplo, assim, você tem esse problema? Eu acho que eu cobro bastante. Cobro bastante desse medo que também é relacionado ao capitalismo, que não é só financeiro, mas sabe aquela coisa... não posso falhar, tem que ser muito bom. Exatamente, é o que eu sinto às vezes também, sabe? Sabe, a concorrência é grande, chegou a minha vez, eu tenho que dar o melhor de mim. A gente tem que dar o melhor da gente, assim, pessoalmente, né? Mas pensar também porra, calma aí, cara, sabe? Haverá um outro dia, vai amanhecer, vai ser outro dia, tem que relaxar um pouco nesse medo, sabe? É muito louco, cara. Então, assim, eu acho que o meu maior medo é essa mente me sabotar em relação ao profissional. Eu acho que é mais porque eu batalhei tanto pra estar onde eu tô, que eu não quero perder, sabe? Eu não quero perder esse cometa. Eu consegui subir no cometa junto com outras pessoas, que é uma porcentagem muito baixa. Então, eu não quero perder. Então, e claro, né? Faz todo muito sentido, louco, né, amigo? Recorte social, racial, tipo assim, tudo isso. Tudo isso, sabe? Por mais que... Tipo, não é querendo militar, mas existe degraus que tem que ser batalhado demais para estar ali. Aí você sobe, você não quer voltar. Exatamente. Ira, mais um tópico de paranoias aqui. A gente tá quase chegando nos finalmente aí. Esse, claro, se você quiser falar, em relação à saúde. Eu sou uma pessoa que eu nunca tive nenhum problema até hoje. E isso também me dá um medo.
Porque 30 e poucos anos, 34, 35, 36, sabe? E eu sou uma pessoa muito alta, problema de joelho e coluna. Uma hora a fatura vai chegar. Ah, adolescente se alimentou mal pra caramba. Ah, beleza, mas uma hora vai chegar. Então, não é um grande medo que eu tenho, mas é aquele medinho, né? Pode acontecer alguma coisa aí imprevista e também relacionada ao dinheiro. Não ter um dinheiro pra comprar um remédio caro, por exemplo, sabe? É isso. Em relação a medos de saúde, como que você lida com isso, cara, em relação à sua saúde? Meu, preciso te falar uma coisa, hein? Que assim, se for pra gente contar no geral saúde, uma hora vai chegar, gente, porque nós envelhecemos. Digo eu aqui por experiência. Eu também era pessoa que nunca tive nada, eu sempre fui uma pessoa de ótima saúde na família. A minha irmã, por exemplo, tem várias alergias, asma, sabe? E não sei o que no brônquios, e tem sinusite, tem, sabe? A minha irmã inteira, a vida toda, acompanhei a minha irmã indo no hospital. Alérgica. Alérgica a tudo. Meu Deus do céu, cara. E passou pra você alguma coisa assim? Não, exatamente. Gente. Nunca tive nada. Não usava óculos. As minhas irmãs desde nova usam óculos. Minhas irmãs usavam tudo. Eu não usava óculos. Nunca tive alergia, tive boa saúde, nunca tive doenças crônicas, sabe? Nem doenças emocionais. Aí hoje, meu querido, 35 mais... Chegou a fatura do cartão. Começou. Assim, tipo, agora eu não sou mais imaculada. Eu tive até cirurgia. Quando eu fiz a cirurgia, eu pensei, não acredito. Eu não acredito que eu estou na mesa de cirurgia. Pois acredite, chegamos lá. Aí, enfim. Então, assim, esse medo, ele existe porque ele é real, gente. Pode ter medo, se não chegou, tenha medo. Eu era uma pessoa que eu tinha muito medo de cirurgia. Agora eu tenho mais medo ainda depois de ter passado por isso. Medicina e horror. E não é questão, Brasil SUS, não. Gente, medicina, pensa bem. Mesmo dando certo, medicina é um horror. Sim. Você está sendo cortado por uma faquinha. Pode haver sequelas, um monte de coisas variáveis. Bags, eu tive um alien, eu tive um tumor. E sabe como é que foi feito? Foi aberta a minha barriga, eles abriram a minha barriga, aí eles tiraram o alien, que estava gigante, me comendo por dentro. Cortaram o cordão umbilical do alien, tiraram meus órgãos pra fora, rasparam a sujeira do alien, que era sujeira de tumor. Olha que horror. Assustador. Aí depois eles colocaram meus órgãos de novo e costuraram. E que nem um saquinho e colocaram em cima da máquina, agora você não tem mais o alien. E você tá aí falando comigo, olha que louco isso, Mas cara. Não é louco! Só de pensar... tipo assim, eu sou invencível eu no seu lugar. Porra! Me abriram, me tiraram o mal de mim, eu tô vivo, eu sou invencível, não acontece mais nada comigo. Sério, Bergs, eu pensei assim, gente, eu fui até o inferno e voltei. Eu ainda tive reação na hora da cirurgia, né, por causa da anestesia. Depois falaram pra mim que era normal. Como assim é normal ter reação à anestesia? A gente quase morrer, essas coisas. Medicina e horror. Caralho. Então, medo disso é real. Eu acho que a gente tem que, claro, clichê, cuidar da vida, alimentação, exercícios, mas tem coisas que a gente não... Tem coisas que são incontroláveis. Esse alien na minha vida foi incontrolável. Não tinha nada a ver porque eu tava bebendo mais água ou não. É importante que eu beba água, é importante que eu tenha saúde para conseguir enfrentar próximos aliens que venham aí. Mas medo de saúde, Bex, é real. Pode ter, viu? Porque, olha... Chega. Cara, assim, um medo que eu tenho também é, por exemplo, eu não tenho mais moto, né? Eu vendi, depois que eu fui morar no Rio de Janeiro, eu não quis ter moto lá, porque, porra... Rio de Janeiro, ter pra perder? Não vou ter, né? Mas enfim, hoje eu não tô mais lá, mas assim, uma hora eu vou voltar, eu sei. Então a moto eu acho que é algo que eu não sei se eu vou ter mais, assim, pra mim. Eu posso pilotar uma hora ou outra de alguém, mas a minha vai ser muito difícil eu ter. Mas assim, uma coisa que eu tinha medo, por exemplo, andar de moto ou estrada muito perigosa, uma BR-101 da vida que é extremamente esburacada e tal, e me acidentar e as pessoas cuidarem de mim. Era o meu medo. Olha que louco, cara. O medo de dar trabalho. É isso mesmo. Porque eu tenho experiências na família, eu tinha um grande tio maravilhoso, ele não está mais entre a gente, ele era um amor de pessoa, era o tio caçula dos irmãos, as pessoas amavam ele sofreu um acidente muito grave e ele ficou na cadeira de rodas, e quando eu conheci ele já estava acidentado, eu não conheci ele novo, andando normalmente, mas ele desviou de uma pessoa e acabou batendo no poste, se acidentou, ficou
ficou acamado. E ele mudou totalmente a personalidade dele. Ele virou uma pessoa amargurada, muito triste. Cara, tipo, eu olhava pra ele, ele falava pra minha mãe, ô dona Vera, por que ele tá olhando pra mim? Manda ele olhar pra lá, sabe? Eu falo, nossa, o tio, ele é assim. Não, meu filho, ele era uma pessoa maravilhosa, mas ele ficou amargurado, ele ficou triste porque ele amava a vida e ele tá dando trabalho pros outros. O jeito que ele tá agora é porque ele tá dando trabalho pros outros, pagando enfermeira pra dar banho, sabe? Então, esse é o meu medo, dar trabalho pros outros, sabe? Olha que louco isso, né, cara? Então, em questão de saúde, é isso pra mim. Pô, me cuidar, tomar cuidado na hora de dirigir, que é importante. Não tem porquê 120 por hora, sabe? 130, caralho. Você vai chegar 5 minutos antes no destino? Porra, sabe? Tipo, prestar atenção, não beber mesmo, não ficar embriagado, louco e dirigir, sabe? Que eu vejo amigo que bebe pra caramba e vai dirigir. Porra, cara, tu vai dar trabalho pra tua família aí, cara. Às vezes você não vai morrer, é até pior, tu vai ficar na cama e tua mãe vai ficar chorando todo dia lá, cuidando de você, sabe? Então o meu medo de saúde também é isso. As pessoas, depender das pessoas, porque por mais que elas gostem de mim, elas têm que viver a vida delas, cara. E esse seu medo também é um medo, assim, um popular. Eu não tenho muito esse medo, não. Assim, tipo, não tenho esse medo, não, sabe? Uhum. Não tenho esse medo. Mas a minha mãe também é essa pessoa, né? Meio como mães que faz tudo em casa, organiza tudo. Minha mãe sempre falou, né? Ah, quando eu ficar velha, quando eu morrer eu não quero dar trabalho, me internem, desliguem as máquinas. Minha mãe sempre falou isso. E aí no final de ano, final de ano de 2024 para 2025, eu tava na casa da minha mãe mora sozinha, mas eu fui dormir com ela todos os dias lá, tirei as folga do trabalho. Uhum. E aí na véspera de Natal, minha mãe caiu da cama, tava sonhando, rolou, quebrou o ombro e bateu a cabeça. Eu fiquei sabendo. E aí fomos pra UPA, passei Natal na UPA, aí quebrou o ombro, tirou chapa. E durante a semana começou a aparecer, minha mãe começou a ficar meio desligada, reflexo da batida na cabeça. Então, ano novo a gente passou no hospital e a minha mãe estava completamente alterada fora da casinha. Rapaz. Completamente, sim. Ela não estava só perdida, ela estava completamente. E aí, naquele momento, eu tive que segurar todos os medos, né? Você tem que segurar a lágrima aqui no canto do olho, porque você tem que tomar decisões. Eu tava sozinha, né? Tinha que decidir tudo que tinha que se fazer ali, além do corre. Emocional, sertralina tava ok, então deu conta de tudo. Mas, assim, passei bastantes estresses psicológicos vivendo tudo isso. E nesse pensamento, né, eu pensava várias coisas, desde o fato que na minha família já tem caso de esquizofrenia, então se a minha mãe bateu a cabeça, isso pode ativar alguma coisa, sei lá o quê. Minha mãe também faz uso de remédios tarja preta, isso poderia ter alterado. Então eu pensei N coisas. E a primeira coisa que eu pensei, se a minha mãe ficar louca, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus, olha o medo aí. E por quê? Porque minha mãe sempre falou, ela não queria que ninguém dependente de ninguém. Essa uma semana de Natal, Ano Novo, quer dizer, eu fiquei depois do Ano Novo com a minha mãe, mas nessa uma semana a minha mãe estava 100% dependente de mim fisicamente, por causa do ombro quebrado, e mentalmente. Eu não pude sair do lado dela durante 5 minutos. Ela não parava de se falar, mexer, tendo várias questões, várias coisas, várias reações. Ela não sabia que estava com o ombro quebrado, então ela se mexia, eu tinha que estar do lado. Então foi uma semana 100%. Eu pensava assim, mano, minha mãe nunca iria querer ficar desse jeito, mas o que eu vou fazer? Tipo assim, não é uma questão de desligar a máquina. Não dá pra eu mandar matar minha mãe, entendeu? Porque ela não quer ficar assim. Olha só, as várias questões que eu tive ali. Filosóficas, existenciais, morais. Momento tenso naquele momento instante tenso. Ali. Aí na hora eu já pensei, se isso acontecer, a gente tem caso de esquizofrenia, eu sei como que é, já passamos por isso em temas sociais, as pessoas se afastam, as pessoas não gostam, as pessoas não têm paciência. Cidade do interior pequeno, todo mundo se conhece. Às vezes as pessoas, elas se afastam, elas não gostam também. Não é só preconceito, elas não têm informação, elas não têm dinheiro, elas não sabem como lidar. E eu pensei, tudo isso que eu ia passar. Eu não tenho plano de saúde, minha mãe não tem, a gente não tem dinheiro. Ai, a gente caralho. tava em casa sem o que fazer. As neuroses. E tudo isso eu pensava, vou ter que vir pra casa da minha mãe, eu que vou ter que cuidar, porque a minha irmã está cuidando de uma criança autista que é 100% dependente dela. Minha outra irmã está no Japão. Minha família é pequena, eu estou com um tio diabético em casa, 100% dependente das minhas tias. E nós, mulheres, somos uma família de mulheres, nós mulheres que estamos cuidando de todo mundo. A última pessoa a não estar morando com alguém, cuidando de alguém, sou eu.
Sou eu que vou ter que fazer Todo mundo tem um passarinho pra dar água lá, né? Ninguém cara? precisava me dizer, eu mesma, consciente, isso não é uma reclamação, é fato. Claro. Então, na hora eu pensei, onde que eu vou arrumar dinheiro pra isso? Aí, voltamos ao maldito dinheiro. Independente do tópico, a porra do dinheiro. É foda, né, cara? É um negócio assim foda. Foda. Mano, caralho. É o lance também, os nossos pais envelhecer, né, cara? Tem pessoas próximas aí que, por exemplo, minha mulher, a Patrícia aqui, ela tá em um lugar calmo, a gente tá morando num lugar muito calmo em relação ao Rio de Janeiro, mas ela tem muito medo de ficar muito tempo longe dos pais. Eu tenho um pouco disso. Ela tem uns pais maravilhosos, mas assim, 60 e poucos anos, quase 70, ela tem muito medo, cara. Cara, eu preciso estar perto. Não preciso estar no mesmo terreno, mas eu preciso estar, tipo assim, a um Uber de distância de acontecer algo. Ela fala, pô, o irmão dela tá lá, mas eu não tô. Não interessa, eu não tô. Acontece algo, eu tô há 6 horas, mano, sacou? Dá pra entender. Os nossos pais envelhecer também é um medo foda. Pode estar tudo bem, os nossos pais estão envelhecendo, cara. Isso é complicado. É o medo da água morna, sabe? Quando a água tá morna, ela não tá pelando na tua pele, mas ela tá esquentando. Aquele medo, assim, morno, sabe? Que sempre vem na cabeça, pô, mais um ano se passou. Cabeça branca já do meu coroa, sabe? É foda, mano. E sempre vem numa hora inesperada. Uma madrugada que você tá dormindo, vem a notícia, sabe? É foda. Todo mundo já pensou, eu já pensei, já aconteceu, mas quando era novo eu já pensava, sabe? Sim. Eu tenho medo disso. Eu confesso. Eu faço uma didura em casa, eu resolvo tudo, mas eu tenho medo disso. O meu pai, ele já faleceu porque ele ficou doente. Quando ele ficou doente internado, eu que cuidei dele. Então foram vários gatilhos, tipo assim... eu seguro a barra, eu faço tudo isso, mas por dentro, lá no fundo do meu coração, lá no fundo, aí vem todas as religiosidades que eu pensei, aí lá dentro eu fico, ai Deus, por favor, reza não leva todo minha mãe mundo. agora, meu pai já foi, deixa minha mãe, sabe? Reza pra todo mundo, né, cara? Na hora vem. Aí, exatamente, você reza pra todo mundo, é seu coração doendo, não tem filosofia, orientação, não tem nada, nenhum sentimento que vá te segurar mais do que seu amor, sabe? E o medo. É o amor e o medo ali, sabe? Meu Deus. Então, sobre esse tópico de saúde, assim, sobre os nossos pais e tal, até um conselho que eu dou pros ouvintes aí, cara, é muito importante a gente se preparar pro pior. Eu não tô dizendo pra diariamente a gente pensar nisso, mas é muito importante a gente refletir com nós mesmos, dar uma meditada e falar, cara... Um dia vai acontecer, eu vou chorar de qualquer forma, eu vou ficar triste, mas eu preciso estar minimamente preparado. Eu tenho que ter essa consciência que o ciclo da vida, o melhor é isso, não eu ir antes, é melhor os nossos pais irem antes, que é até melhor, né? Imagina, eles perderem a gente, é pior. Então, assim, que seja de velhice, que seja uma vida legal, mas se preparar é muito importante. Sabe? Eu não tô dizendo que eu tava extremamente preparado, mas o pensar nisso, eventualmente, é muito melhor do que... nada a ver isso aí, meu pai tem 40 anos, pô. Para, vai viver muito ainda. Pô, você não sabe, cara. Você não sabe. O se até preparar é muito bom. questões financeiras e sociais também, né? É muita burocracia, né? Isso na minha casa, depois que a gente passou com meu pai, a gente tem tudo isso, né, adiantado. Mas é bom a gente pensar emocionalmente também, porque os pais não duram para sempre e nem devem, né? Sim. Vamos lá para mais um tópico. Vamos parar de falar um pouquinho de saúde aí, para não baixar o clima. Não quer dizer que tava feliz o tempo todo, mas tava um pouco melhor pra conversar, né? O tópico de saúde é foda. Vamos lá. O tecnológico, dona Ira. Tópico tecnológico. Exposição na internet. É algo que você trabalha com isso, é importante você ter uma rede social ativa. Eu não tenho uma rede social tão ativa quanto você, logo vem exposições. Você tem o seu controle, você controla minimamente isso, mas como é que você lida com isso? Às vezes alguém atravessa essa barreira, você já teve alguma experiência relacionada à exposição que foi desagradável, não precisa dar detalhes, mas você já teve, e isso de certa forma te deixa com algum receio de publicar algo sobre familiares, sobre você no seu dia a dia.
esse aspecto tecnológico te dá algum medo ou você leva normalmente porque você já tá a cobra criada? Como é que é isso pra você? 100% impactante, continua mudando, continua interferindo, cada vez mais eu mudo minha forma, porque eu também não sou muito a favor de tanta exposição, de estar assim, eu já tenho uma vida muito assim. Bem, eu fui uma criança muito intensa, muito ativa, eu já era uma criança muito exposta, eu fui aquela criança que dançava, que desenhava, que fazia tudo na escola, que apresentava os trabalhos, que até a faculdade participou de tudo, e quando eu entrei pra internet, quando eu veio as redes sociais, eu entrei pras redes sociais, pra mim foi tipo ganhar o mundo, sabe? Foi uma coisa muito deslumbrante. E quando eu vim pra São Paulo, eu vim para trabalhar com digital, eu mudei de área, eu fui bolsista de faculdade, depois eu vim para São Paulo, fui trabalhar com publicidade e agência de publicidade. E aí a minha vida de produção de conteúdo sempre foi paralela ao meu trabalho, como a maioria das pessoas, como a maioria de muitos de nós que começaram lá atrás, alguns que estão começando agora, mas que tipo assim, não tem os acessos já abertos, vieram de uma outra forma. Mas na agência eu trabalhava com conteúdo digital e há muitos anos que eu trabalho também com monitoramento e análise digital. Então, além do meu trabalho como podcaster, eu trabalho como analista de redes. É o que sempre pagou as minhas contas. Fica essa vida dupla aí, né? E ser analista de redes, o que eu faço? Eu monitoro a internet, o que as pessoas estão falando, fazendo na internet. Então, é claro que depende do segmento, da marca, de quem eu tô atendendo. Eu atendo muito contas públicas, eu atendo prefeituras, governos. Então, eu faço um trabalho de monitoramento que é muito insalubre para qualquer pessoa. Tá se falando muito hoje em dia sobre isso, sobre as pessoas que trabalham dentro do X, do Facebook, do Instagram, que eles estão tirando isso porque eles não estão tirando por causa dessas pessoas, estão tirando porque eles querem liberar tudo, mas as pessoas que trabalham com esse tipo de análise, e eu faço um tipo desse análise, é muito insalubre. Você tem que criar estratégias para viver a sua vida. Eu quase não gosto mais de redes sociais por causa disso, porque eu analiso redes sociais diariamente. E se o que a gente vê fora já é pesado, imagina o que a gente pega em monitoramento digital. Nossa. Então hoje as redes sociais para mim são ambientes extremamente insalubres, violentos, que me fazem mal e que eu só estou lá por uma certa obrigação, por causa do trabalho. Tem que jogar o jogo, né? Mais uma vez, a gente voltando a esse tópico aí, né, cara? Ao mesmo tempo que eu fui essa deslumbrada, que amou a internet, amou redes sociais e queria estar lá e que gostava, e que órfã do Twitter, que começou lá em 2009, a minha conta, entrei em 2009 e comecei a brincar na internet, e por conta do Twitter, eu conheci as pessoas do podcast, por causa do podcast, mas a rede social que mais movimentou os podcasters, grupos, comunidades foi o Twitter. Então não posso dizer que isso também não foi legal. Então também me dói hoje olhar isso e ver dessa forma. Aí, por eu trabalhar com isso e por eu produzir conteúdo, eu sempre tive a minha vida muito exposta. Aí de alguns anos pra cá eu comecei a reduzir essa exposição, eu fui parando de postar coisas pessoais. Se você entrar no meu perfil, você vai encontrar só coisas ali de trabalho, que são legais, não são quadradas, não são chatas, não são vídeos super produzidos, sou eu fazendo ainda, posto umas fotos que eu gosto, que sou eu ainda, não é falso, mas eu nunca segui e hoje menos ainda sigo o perfil de influenciador digital. Isso é um Mesmo perigo. eu sendo influenciadora também com a produção de conteúdo. Mas eu não me coloco nessa caixinha que eu tenho aqui 6 horas da manhã, começar meu dia e postar e falando e mostra filho, mostra não sei quem. Não, eu já tinha um pouco disso, né? Eu tive a minha vida, a construção do meu podcast, da minha marca, baseado num relacionamento que não existe mais e que eu não falei isso para as pessoas porque eu não quis falar. Óbvio. Por quê? Porque era exposto, e eu sei que as pessoas gostam da gente, gostavam da gente, queria ver junto. As poucas pessoas que perceberam, que souberam, veio gente chorar, gente mais triste que eu ainda. Sabe que é normal, Ira, as pessoas endeusam as outras pessoas, cara, se projetam nelas, né? Exatamente. Então, depois de ter acontecido isso também, eu menos ainda comecei a expor, menos ainda quero falar sobre essas coisas. Quando a pessoa perceber e quiser falar, ela pode vir falar comigo, porque ainda é meu perfil. Sim. Não é mais um perfil super exposto de influenciador digital, mas também não é uma revista eletrônica que tá ali só pra falar de trabalho. Ainda sou eu. Então, eu ainda posto. Mas aí, se eu quero postar coisas íntimas e fechadas, eu tenho um grupo de close friends,
onde eu posto ou foto que eu estiver bebendo, curtindo, um semi-nude, ou foto com os meus sobrinhos, porque eu também não posto fotos de criança aberto, exatamente por eu ter trabalhado, por trabalhar com monitoramento digital, e eu sei do perigo que é, e eu sei que violência contra mulher e criança é massivamente presente na internet, então eu sei que tudo isso pode se virar contra mim. Então, mais ainda, hoje em dia, eu tenho me afastado um pouco da internet, mas não quer dizer que eu não goste, não quer dizer que eu julgue, às vezes eu fico pensando, será que eu terei novamente uma rede social e que eu possa ser eu mesma? Como lá no início do Twitter, eu acredito que muitos ouvintes, muitas pessoas também pensem assim, sabe? Mas eu acho que esse bonde já foi. Já foi. Já foi. Outra fase, cara. Cara, é muito louco isso, né, cara? A exposição na internet, mas se alguém um dia questionar você talvez sabe mais do que muita gente sobre o quesito de exposição, você trabalha com isso, então obviamente o que você posta tá super controlado, é o que você quer, é conferir realmente aquilo, postou uma criança, um familiar, deixa eu ver de novo aqui, não, é isso mesmo, tá tranquilo, dá pra postar, sabe? Então, demais. Você sabe mais do que todo mundo sobre exposição na internet, você trabalha com isso, né? E além do meu trabalho, assim, real, oficial. Ó, papo de gênero acontece entre mulheres e todas não, mas muitas mulheres, a gente conta entre nós sobre assédios, Sim. Sabe? Desde criança, desde mais nova, onde acontece em casa, na rua, lugar, sabe? Deu um veto safado ali, a gente avisa. A internet é muito assédio. Foda, muito cara, assédio. meu Deus do céu. Entende? É muito. Sabe, teve gente que veio e falou comigo várias vezes, né? Pra eu me abrir mais, falar mais coisas na internet. Gente, mais? Não dá. Mais? Não dá. Só seguir você, já tem coisa o suficiente, cara. Não dá para contar coisas ali. Tipo, é muito assédio mesmo, assim. Já aconteceu situações invasivas. Não aconteceram situações que eu considerasse violentas, sabe? Algumas invasivas até com, entre aspas, o todo o respeito, sabe? Vem bastante. E sempre quando eu corto, sempre quando eu falo, sabe? Mas assim, eu tenho que ser estratégica o tempo todo. Que é a mesma estratégia que toda mulher tem ao sair na rua. Se um homem estiver caminhando na mesma calçada que você. A gente tem que ser estratégica o tempo todo. Na rua, em casa e na internet. É a mesma estratégia, sabe? Eu não posso dar abertura para qualquer vacilo. Sim, então realmente as coisas vão ficar pior com essa abertura aí das novas regras da Meta e tudo. Então, assim, mais um conselho, galera. Cuidado com o que você posta na internet. Cuidado com quem você segue, porque as pessoas vão falar mais do que pensa, porque as coisas vão estar mais liberadas. Acredito que no seu trabalho as coisas vão mudar um pouquinho, né, Ira? Sobre isso, as novas regras aí talvez vai atingir o seu trabalho, a fiscalização, monitoramento, né? As coisas vão piorar, essa é a real. Até devo gravar sobre isso em breve. E, cara, pra finalizar, Ira, um último tópico que eu acho bem interessante sobre rumos e caminhos da vida. Você acredita nesse lance de estar no caminho certo da vida? Ou você é mais que nem eu? Cara, eu faço o que eu quero, eu faço o meu destino, sabe? Não tem esse negócio de seguir o caminho certo. Eu faço o que eu quero. Como você lida com isso? Já se questionou sobre estar no rumo certo? Qual que é o seu propósito? Isso te deixa ansiosa, te deixa receosa sobre isso? Admiro, hein? Gostaria de estar, faço o que eu quero. Não consigo fazer o que eu quero, mas eu acredito muito numa jornada, numa construção de jornada. Maravilhoso. Então acho que essa trilha de tijolinhos dourados eu estou trilhando ainda, as coisas estão acontecendo. Elas acontecem conforme as minhas decisões, reações das minhas decisões. Assim como se eu for pensar espiritualmente, emocionalmente, astralmente, eu também acredito que as energias fazem parte da minha vida da mesma forma que eu as coloco no mundo, eu as gero, elas voltam para mim. Legal. Então, para mim, o meu ciclo de vida, o meu caminho, o meu destino, ele é proposto, ele é construído entre mim, as pessoas e as energias que me rodeiam, que me cercam, que caminham comigo. Destino é isso, né? É a convivência com as pessoas, é o que você tá fazendo no momento que vai construindo, né? Não é alguém que já... Pô, a Ira vai fazer isso aqui, ó. Ela nasceu pra isso. Não, é construção diária. Basicamente, estou fazendo, né? Estou fazendo e trilhando. É isso, que aí sentir medo é normal, né? A gente sempre vai sentir medo, mas a gente sempre tem que tratar a cabeça pra minimamente sentir medo, não tirar totalmente, que é o que eu digo desde o começo da gravação.
é importante sentir medo também. É importante, porque o medo também é o respeito. Você grava algo porque você respeita aquilo, você tem um receio daquilo, te faz gravar um conteúdo legal. Então é importante sentir medo também. Mas não virar uma paranoia, como algumas coisas que a gente citou aqui. O medo tem que ser uma vírgula. Você dá uma respirada ali. Não um ponto final. Porra, maravilhoso, maravilhoso. Ira, que papo maravilhoso, cara, pra começar o ano aí. Incrível. A gente trocou uma ideia muito foda. Espero você aqui novamente em breve, daqui um tempinho. Não some não. Você faz parte da história do Confabas lá do começo. Muito legal. E querida, você tem projeto pra cacete. Por favor, fala aonde você está ativa em podcast aí no momento. Fale sobre os seus trabalhos. Fique à vontade, o espaço é seu. Bergs, mais uma vez, obrigada pelo convite, pela casa, pelo papo. Foi maravilhoso. Como você é um ótimo editor, eu sei que você vai cortar as groselhas. Não teve groselha nenhuma, cara. Só papo de visão aqui, cara. Ai, caramba. Nós demais. Tenho muito carinho por você, pela Também. Patrícia. Pessoas que estão na minha vida há muitos anos para além do podcast. E não nos encontramos pessoalmente ainda, não, né? Hein? Nossa. Mas uma hora rola. Uma hora vai acontecer. Para quem quiser me ouvir, continuar, saber do meu trabalho, me acompanhar, eu estou lá no Mundo Freak, @MundoFreak, em todas as plataformas. Estou no Aconteceu Comigo está no YouTube e está no Spotify, podcast em áudio e em vídeo, que é o podcast sobre cultura e mistérios, né? Também estou no Pod Vale do Ribeira, está lá no YouTube e agora no canal da Ribeira Plus TV, que é um canal regional lá do Vale do Ribeira em Registro. É um podcast sobre turismo, educação, história lá da região do Vale do Ribeira. Se você ouvir, eu vou gostar bastante, que você vai conhecer um pouquinho mais sobre mim e da minha história do local que eu vivo. E é isso, Bergs, mais uma vez, obrigada. Cara, é sensacional. Beijão demais por estar aqui. Muito obrigada por esse primeiro programa. Acho que eu falei coisas aqui que eu não tinha falado com ninguém ainda e que eu queria botar pra fora e foi muito cara, bom. Os ouvintes vão gostar bastante, cara. Os seus ouvintes, os meus ouvintes, cara. Esse podcast do Vale do Ribeira eu achei uma ideia muito legal, cara. É algo que eu vejo muito artista que saiu de uma comunidade voltar pra raiz e fazer algo da região. E você fez em questão de podcast. Né, cara, você voltou à raiz mesmo, porque realmente você ama o lugar, e você fala sobre a cultura local, cara. Sensacional, cara, sensacional. E trouxe o podcast para uma TV local. Sensacional também, sabe? Foda, é muito louco isso, cara. É sentir o orgulho do não convencional de você, de onde a gente veio, né, cara? Eu sou um cara que nasceu na capital paulista, como milhões de pessoas, ou a pessoa que nasceu na capital do Rio. Ok, bacana. Você nasceu numa região não convencional, ainda mais no lugar de podcast. Você é do Vale do Ribeira. Eu acho que quem mais é? Sabe? Indígena, é louco isso. Ribeirinha, mano. Então nada melhor do que fazer um podcast falando sobre essa cultura local. E eu falo para as pessoas, quando eu comecei podcast, eu tava lá. Tipo, lá no fundo, na quebrada de casa, quase na beira do rio, com o computadorzinho. Eu comecei muito foda, mano. Eu não comecei em São Paulo, não. Claro que depois que eu vim para São Paulo, eu tive acessos tecnológicos, faculdade, pessoas. Mas quando eu comecei, foi lá no fundinho de casa, lá em Registro, sabe? Incrível, cara. Muito bom. Adoro. Então, galera, eu vou deixar o link de todos os podcasts. Sigam lá o Pod Vale do Ribeira, vocês vão gostar. Independente se você é de lá ou não, cara, é muito interessante saber histórias locais. Isso é maravilhoso. Áudio de qualidade, em estúdio, muito bom. E sucesso, Ira, pra todos nós, né, cara? Nos vemos aí brevemente. A gente eu ainda quero fazer algo com você, cara. Mas eu tô pensando. Eu tenho coisas anotadas aqui, mas eu tô pensando ainda. Mas eu pretendo e quero. E deve acontecer. Galera, gostou do episódio? Galera, qual é o medo de vocês? O receio de vocês? Conta pra gente aí. Vai lá na DM do Instagram, manda por e-mail. Sempre tô lendo. Eu não tenho mais o quadro de leituras, né, cara? Mas eu sempre leio, sempre converso com vocês e espero o feedback aí e compartilhe o episódio, comenta e tamo junto e até o próximo Reflexões ou o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau!